Nesse vídeo eu vou falar sobre técnicas efetivas para levantarmos o olhar. A gente sabe que com o processo de envelhecimento nós temos a primeira queda, que é essa queda do terço superior, e com isso a nossa sobrancelha, que antes era mais arqueadinha, começa a ficar daquele jeitinho mais pacato, dá a impressão que nós estamos sempre com aquela carinha meio triste. E também temos a queda das pálpebras, e com isso fica difícil até maquiar. Eu sei que essa é uma queixa recorrente das pessoas e por isso eu gostaria de falar mais sobre isso. Se você se interessa por esse tema, fique aqui comigo. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista, especialista em harmonização facial. Então, se você gosta desse tema, aproveite para se inscrever nesse canal, porque eu só falo disso por aqui. Se você gostar desse vídeo, curta para eu saber que foi legal e não deixe de fazer os seus comentários. Aqui no meu canal eu já fiz um outro vídeo falando sobre técnicas para levantar o olhar de forma não cirúrgica. Então, se você quiser saber mais detalhes, volta no outro vídeo. De qualquer forma, eu vou fazer um breve resumo antes de entrar nas técnicas cirúrgicas. Mas é importante a gente saber que as quedas do rosto acontecem por diversos motivos. Então a gente tem uma flacidez da pele, a pele vai caindo por flacidez mesmo, chega um momento que sobra a pele. Mas também existem outros motivos, a gente tem uma perda óssea aqui na têmpora, então a gente tem um afundamento nessa região e com isso a pele perde suporte e desce. E essa flacidez é uma flacidez tanto da pele quanto muscular. Então pra gente tratar, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E aqui tenho que dizer que os tratamentos de harmonização facial e os tratamentos cirúrgicos não são antagônicos, né? Ou você faz um ou você faz outro. Na verdade, cada pessoa tem uma indicação específica, mas os tratamentos de harmonização facial são interessantes sempre, porque além de tudo a gente tem uma prevenção. Então, para variar, eu falo isso várias vezes, mas nos primeiros sinais de envelhecimento já vale a pena você vir para fazer tratamentos preventivos, porque isso vai postergar demais a necessidade de uma cirurgia. E mesmo que você decida fazer uma cirurgia, não significa que você não vai mais ter que fazer tratamento de harmonização, porque você vai ter que prevenir o envelhecimento ainda. O envelhecimento é contínuo, né? Conforme a gente vai respirando, estamos envelhecendo, graças a Deus, ninguém quer morrer jovem. Então, todos os tratamentos são interessantes. Para resumir os de harmonização facial, eu já vou pincelar o preenchimento facial, porque se a gente tem um afundamento na têmpora e com isso a sobrancelha cai, a gente tem que fazer esse preenchimento. Porque com o maior volume aqui, a sobrancelha vai levantar. Naturalmente, a pelinha da pálpebra vai dar uma levantadinha também. Um outro tratamento que teoricamente é básico, mas é fantástico, é o uso do Botox, da toxina botulínica. Quando a gente aplica o Botox na testa, na técnica correta, a gente consegue tirar essas rugas verticais e ao mesmo tempo dar aquela levantadinha na cauda da sobrancelha. Com isso, o olhar levanta também. Fora isso, a gente pode fazer o uso dos fios de sustentação, que são aqueles fios com garrinhas, para colocar nessa região da cauda da sobrancelha e conseguir um lifting. Porém, é importante eu dizer para você, esse lifting causado pelos fios de sustentação são temporários, né? A ideia principal dos fios é o estímulo de colágeno. Então, claro, né, o estímulo de colágeno nessa região é super bem-vindo pra gente ter um arqueamento de sobrancelha. Mas achar que o fio vai te deixar com aquele olhar assim fatal por mais de 3 meses, ele não vai ficar. Então isso é muito importante saber pra gente nunca fazer um tratamento e achar que o tratamento não vale a pena. A gente tem que entender para que ele serve. Os fios servem para estimular colágeno e de quebra a gente tem um leve arqueamento por um curto período de tempo. Um outro tratamento muito interessante para essa área dos olhos é o peeling de fenol. O fenol é o único peeling capaz de fazer uma contração efetiva na pálpebra, tanto superior quanto na inferior. Mas eu já digo, essa contração não substitui uma cirurgia. Então, muitas pessoas chamam o peeling de fenol de uma blefaroplastia sem cortes. Não é verdade. Ele vai sim reduzir um pouco a pele ao redor dos olhos, mas ela é mais efetiva na parte inferior, ela vai reduzir um pouquinho em cima e não vai fazer o papel de uma blefaroplastia, que realmente é uma cirurgia. Porém, o pirindifenol, além dessa contração da pele, causa um rejuvenescimento. Então é um tratamento maravilhoso para essa região.
O que acontece é um peeling mais forte, então você vai ter uns 10 dias que vai estar com uma máscara plástica, que vai estar com o olho mais inchado. O peeling de fenol arde e coça um pouco ao longo desse processo de regeneração da pele. Então você tem que estar preparado para tudo isso. E além disso, para pessoas que têm a pele mais morena, o peeling de fenol muitas vezes mancha. Então, mas é normal, tá? É importante que a pessoa saiba disso. Então, às vezes você fala, não vou fazer uma cirurgia, vou fazer um peeling de fenol então, que é mais tranquilo. Eu, sinceramente, não sei se é mais tranquilo, porque além de ficar inchado, doer e coçar, depois você tem que tratar essas manchas. Então tudo isso faz parte do pacote para tratar a pele com peeling de fenol. Com tudo isso eu não tô assustando. Para falar a verdade, eu já fiz um nos meus olhos e amei, e esse ano eu vou fazer outro. Mas você tem que estar preparado para isso. Agora, o peeling de fenol é muito bom para aquelas ruguinhas embaixo dos olhos que não saem com botox. Para isso é maravilhoso. Agora, se você realmente tiver com aquela pele excessiva nas pálpebras, ou mesmo aquela pele excessiva na sobrancelha, o peeling de fenol não vai ser capaz de tratar completamente. Enfim, mas é um ótimo recurso, sua pele vai ficar melhor, você vai demorar mais tempo para envelhecer, vale super a pena fazer. Agora, se você olha no espelho e percebe que tem um grande excesso de pele acima dos olhos, se você fecha os olhos, puxa a pele e consegue descer com essa pele até a parte inferior dos seus olhos, a melhor indicação é uma cirurgia de blefaroplastia. Nada vai ser igual a uma blefaro para você tirar esse excesso. E como isso é feito? Geralmente é anestesia local, é feito com sedação no próprio consultório. E aí você, dentro do procedimento, vai se remover um excesso de pele, então vai ser marcado direitinho o quanto vai se tirar e dar uns pontinhos, né? Vai ficar a região, depois que você faz o procedimento, incha um pouco, mas não muito, fica com um roxinho, esse roxinho algumas vezes desce para a região inferior, às vezes até um inchadinho de cima desce, você fica com uma bolsinha aqui embaixo, mas tudo isso sai em até 15 dias. Geralmente você volta em 10 dias para tirar os pontos e já dá para ver muito bem como que tá o resultado. O que acontece numa blefaroplastia, por ser cirúrgica, é que você vai ganhar uma região onde tem os pontos que vai ser uma cicatriz. É para ser muito discreta, né? Ela é feita para ficar nessa dobrinha que quando você abre os olhos não aparece muito. E com o passar do tempo ela tende a desaparecer. E além da blefaroplastia, que é essa remoção do excesso de pele da pálpebra superior, existe uma técnica que a gente pode remover o excesso de pele próximo à sobrancelha. Isso serve tanto para pessoas já com essa queda da sobrancelha mais evidente, como para pessoas mais jovens que querem ficar com arqueamento, né? Tem gente que tem 30 anos, mas já gostaria de ficar como atrizes famosas que têm essa sobrancelha mais poderosa. É possível sim fazer. Quando se faz essa técnica, faz uma incisão encostada na sobrancelha, remove-se um pouquinho da pele e sutura. Então, nessa técnica você também fica com uma região de cicatriz, que é onde tem os pontos. Agora, essa cicatriz tende a desaparecer. Então, geralmente, você volta em 10 dias, tá bem marcadinho o lugar. Você pode até fazer nesse meio tempo um design de sobrancelha, alguma coisa assim para disfarçar. Geralmente, em 3 meses está bem perceptível, bem clarinho, e essa cicatriz tende a sumir com o passar do tempo. Agora, qualquer procedimento cirúrgico, você tem que saber que é um processo, né? Já falei aqui sobre platismoplastia, bichectomia, enfim. A gente tem que ter uma paciência quando faz um procedimento cirúrgico até ficar realmente o resultado que deve ficar. E todo esse processo em relação à cicatriz, né? Geralmente é muito discreta mesmo, mas você vai passar por um ano que vai estar nessa recuperação. Mas assim, na minha opinião, já fica muito bom em 1 mês, você pode se maquiar e disfarçar tranquilamente. O que você não pode é não saber que isso acontece e depois ficar desgostoso em relação a isso, né? E lógico, toda região que você faz uma incisão, região que leva pontos, pode ter uma queloide, por exemplo, uma cicatriz atrófica, e só que tudo isso é tratável também. Então, mesmo que você fique, não significa que é uma sentença,
mas aí você tem que ter aquela paciência de fazer o tratamento para sair. Uma outra coisa que acontece também quando se faz uma blefaroplastia é que temporariamente a cor dessa pálpebra móvel com a pálpebra fixa fica diferente. Eu pessoalmente também não ligaria, né? Pra mim isso é uma coisa que se me incomodasse, eu passaria maquiagem até voltar ao normal, mas é importante que as pessoas saibam também que isso acontece. E outro detalhe sobre a técnica da blefaroplastia é que além de tirar esse excesso de pele, se tira também um pouquinho de gordura dessa região do centro. Então com isso a gente devolve esse fundo que geralmente a gente faz com a sombra mais escurinho, né, para dar esse fundinho. A gente consegue fazer isso com a blefaro também. Aqueles casos de blefaroplastia que você olha e acha meio esquisito, que parece que a pessoa ficou meio com um zoinho assim, são os casos em que se retira muito dessa gordura. Então é interessante sim tirar um pouco, mas tem que dosar da forma correta para que o olho não fique muito diferente do que era antes. Geralmente o procedimento cirúrgico em si demora mais ou menos 1 hora, se fizer junto com a técnica da sobrancelha, 1h30. Aqui no consultório a gente faz com sedação, então o paciente traz depois um acompanhante para voltar para casa. No geral o pós é tranquilo, lógico que a gente tem que ficar sempre conversando diretamente com o paciente para ver se não tem algum sangramento a mais, alguma coisa assim, mas geralmente isso não acontece. Eu peço para o paciente no primeiro dia ficar de hora em hora fazendo compressas frias por 10 minutos. Uma dica que eu dou é pegar um pano de prato, molhar, um pano de prato limpinho, né? Molhar e de repente por dentro de um saco plástico limpo e deixar no freezer. Porque depois ele tira esse pano de prato e aí vai ficar bem geladinho, aí você consegue moldar nos seus olhos, sabe? E ficar o primeiro dia de hora em hora por 10 minutos, no segundo dia de 2 em 2 horas por 10 minutos, no terceiro dia de 3 em 3 horas por 10 minutos. Depois não precisa mais fazer o gelinho. E aí vai ter esse tempo de recuperação com o pontinho, mas aí assim, depois do 4º, 5º dia você já pode voltar às suas atividades de trabalho, se não for, lógico, trabalho envolvendo esporte, né, exercício físico. Mas assim, ficar no computador, se você não se incomodar de ficar com os pontos, não tem problema nenhum. E os resultados falam por si só. Um tratamento cirúrgico não tem como você não reparar. É diferente de tratamento de harmonização facial, que muitas vezes são preventivos, são pequenas mudanças. Se você faz um procedimento cirúrgico para elevar a cauda da sobrancelha, tirar a pelinha em cima dos olhos, vai dar uma super diferença. Muitas vezes aqueles cílios que está escondido, às vezes a gente nem vê os próprios cílios mais, né? Vão aparecer, você vai conseguir se maquiar de novo, você vai sentir até um ventinho, tem paciente que fala até isso, né, que sente até diferente, assim, depois que tira esse excesso de pele, sem contar enxergar. Tem gente que realmente começa a ficar até com dificuldade de enxergar por conta dessa primeira queda do nosso rosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas que vocês tiverem, mandem pra mim que eu vou fazer questão de responder. A partir desse vídeo vai me dar ideias para fazer outros vídeos e por aí vamos conversando. Vejo vocês no próximo vídeo.